Bom dia, que bom e que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de quarta-feira, hoje 21 de setembro. Hoje comemora-se o dia do radialista, o dia do fazendeiro e também o dia da árvore. E por falar em árvore, lembramos a todos os nossos internautas e telespectadores que Jesus é a árvore da vida. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, e todo ramo que estiver em mim e der fruto, o meu Pai estará sempre fazendo com que esta vida receba a seiva do Espírito para que produza mais fruto ainda. Então você que está conosco, venha também fazer parte da videira verdadeira que é Jesus. Ele disse: meu Pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Toda árvore que estiver em mim, todo ramo que estiver ligado à videira, dará fruto. Então você que está conosco nessa manhã, venha fazer parte da videira que é Jesus. Estamos outra vez trazendo hoje a conclusão da mensagem que nós transmitimos já há alguns dias, estudo bíblico sempre realizado em nosso templo. Os nossos cultos de doutrina é realizado às quintas-feiras, inclusive estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Estudo este que tem trazido muita edificação e um aprendizado para todo aquele que deseja estudar a palavra de Deus. As nossas reuniões também de oração ocorrem sempre às terças-feiras, culto de oração para a família. Venha orar conosco. E aos domingos nós temos a EBD, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, culto divino às 18 horas. Você está cordialmente convidado com a sua distinta família. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, no início do giradouro da Avenida Brasília. Então venha participar conosco, que muito nos honrará. Sem perda de tempo, quero deixá-los antes com o conjunto coral Saracale da Igreja do Calvário. Em Jesus a paz encontrei, nova luz invade meu ser. Ao seu lado vou, bem seguro estou, seu poder minha vida mudou. Agora eu sigo meu mestre, pois eu sei que ele tem muito amor. Eu posso confiar em Jesus, meu amigo e protetor. Jesus é o bom caminhar, sua paz eu pude encontrar, sua voz ouvi, seu perdão
Era uma ilustração que ele dava, uma ilustração grotesca. Um trem, você pega, tem um trem aqui que diz, olha, esse trem, o destino dele é ir para o céu. Quem entrar nele vai para o céu. Então, tem alguns que vão dizer, eu creio lá nisso, esse negócio de ir para o céu, quero saber lá disso. E vai continuar com a cabeça embirrada, coração endurecido, e meu dinheiro, Deus está aqui, meu dinheiro é isso aqui, é o bolso, é dinheiro, e começa a blasfemar, e tem toda a forma de religiosidade, e adora a pau, adora pedra, adora gesso, adora tudo que é adora até répteis. Paulo diz isso escrevendo aos Romanos, capítulo 1, deixou de adorar a Deus o Criador, passou a adorar répteis, aves e quadrúpedes. Então Deus, por causa disso, entregou-os a toda a ignorância, por causa da sua incredulidade. Então não quer saber de Deus. Mas há alguns que dizem, não, espera aí, esse trem vai para o céu, aí eu quero ir também. Entrou no trem, o trem é predestinado a ir para o céu. O trem, todos os ocupantes do trem vai para o céu. Essa era a ilustração que um professor nosso dava. Então agradeça a Deus. Irmãos, é motivo da gente dizer, Jesus, muito obrigado, porque um dia eu vi este evangelho, acreditei na tua palavra, enquanto que muitos da sua família não acreditam, não creem, não aceitam, rejeitam. A sua família, do seu sangue. Duvida, debocha, humilha, escarnece. Teve a oportunidade, teve. O rico foi para o Hades, estava lá no inferno. Filho de Abraão, viu? Filho de Abraão. Então, irmãos, voltando aqui no capítulo 8 que a gente já estudou, versos 29 e 30, Paulo diz, quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está falando de Jesus, o eterno eleito. E Paulo diz ainda mais aqui no verso 30, ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que chamou, justificou, e aos que foi chamado, ele também glorificou. Portanto, irmãos, observe aqui, Jesus é o eterno eleito, todos aqueles que estão em Cristo foram predestinados em Cristo, né? Assim como aqueles dois irmãos, Esaú e Jacó, irmãos nascidos no mesmo ventre, gerados no mesmo dia e tal, mas um teve um destino e o outro teve outro destino. Um porque rejeitou, o outro porque abraçou. Por isso que a Bíblia diz, por isso que o texto diz, o Senhor amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então, é através de Jesus, repito, o eterno eleito, que somos predestinados. Paulo fala isso com mais clareza, escrevendo lá na carta aos Efésios. Esse texto é um outro que muita gente usa esses versículos, essa passagem para provar a predestinação. Capítulo 1, versos 3 a 14. Olha o que é que Paulo diz aqui. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu. Observe essa expressão, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aquilo que eu falei, Jesus foi crucificado bem antes, lá na eternidade ele já estava sendo oferecido como sacrifício por aqueles que haveriam de crer nele, por aqueles que seriam eleitos e seriam predestinados através do eleito que era ele próprio. Então, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente
sobre nós e em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual somos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Não há passagem mais esclarecedora do que esta na teologia paulina, não existe essa daqui. Ele fala sobre a predestinação através daquele que antes da fundação do mundo, já para Deus havia sido oferecido. Então, isso deve ficar bem claro na sua mente. Quem é que está predestinado? Os que estão em Cristo. E os que estão condenados? Não tem problema. Sabe por que não tem problema? Porque lá em João capítulo 3, versos 16 a 19, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas João diz lá, mas a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem nele crê, será salvo, mas quem não crê, já está condenado. Deus não é injusto, em que aqueles que vão para o inferno, ou que estão condenados ao inferno, já estava determinado, porque a Bíblia diz, todos pecaram, todos estão destituídos e carecem da glória de Deus. Deus não é injusto em nenhum momento, porque o homem foi quem realmente continuou na sua condição de perdido, admitindo, aceitando, concordando que está perdido e vai para o inferno assim mesmo. Ele se condena. Exato. Então, irmãos, é importante você ver essa escritura que Paulo diz aqui: amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Aceitei a Jacó e rejeitei, ou tive antipatia. Eu estava lendo uma tradução, tive antipatia por Esaú. Ou seja, lembra-se de Caim e Abel, lá em Gênesis? Abel ofereceu um sacrifício de um cordeiro, enquanto que Caim, ofereceu alguma coisa lá da sua lavoura, colheu lá alguma coisa lá, ofereceu. Não houve sacrifício, não houve derramamento de sangue. E Deus recebeu o sacrifício de quem? A oferta de quem? De Abel. E ali rejeitou a de Caim. Irmãos, sabe aqui, essa ilustração aqui de Caim e Abel, eu estava meditando e Deus falou no meu coração, do mesmo modo como Esaú rejeitou, desprezou, e Hebreu disse que ele ainda chorando, queria receber de volta, e disse não, porque ele desprezou, ele teve amargura da alma, porque ele desprezou, e ele, por isso foi rejeitado. Quando Deus diz aqui, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, porque ele simplesmente jogou fora, descartou, desprestigiou, desconsiderou, desonrou a uma bênção que pertencia a ele. Então isso acontece na vida de muita gente mesmo, infelizmente. Irmãos, estamos caminhando para aqui, conclusão, no capítulo 8, portanto, nesse capítulo 9, desculpem, que nós estamos vendo, nós estamos mostrando aqui a soberania de Deus, o livre-arbítrio do homem, e dentro desse aspecto da soberania de Deus, a predestinação, e dentro do livre-arbítrio, o homem tem liberdade de escolha. Por isso, aqueles que ouvem e creem em Jesus, já estão predestinados. E os que rejeitam, continuam condenados. Não vai ser condenado, eles continuam em condenação, porque rejeitaram. Está claro.
Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, 1 Pedro capítulo 1, versos 18 a 21, e eu acredito que Pedro bebeu muito daquilo que Paulo está falando aqui. Ele não ia falar isso aqui sem ter bebido dessa teologia paulina, não. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 a 21. Ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Que versículo maravilhoso esse! Antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus, o eleito de Deus, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. No fim dos tempos, porque quando Jesus veio, ali começou, a gente já até pregou aqui um sermão aqui, né? Quando é que vai começar os últimos dias? Começou ali. Os últimos dias começou quando Jesus veio. Estamos vivendo os últimos dias. E uma vez meu filho disse: pai, a gente está vivendo o fim do fim. Ele ainda era criança, ele disse. Eu disse: como assim, meu filho? Porque é o fim dos tempos. É o fim, já está no fim do fim. Então, Pedro fala aqui, usando a mesma linguagem que Paulo. Eu vou repetir os versículos. Sabendo, verso 18, 1 Pedro capítulo 1, verso 18 a 21, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do fútil procedimento dos vossos pais, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança sejam de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 14, estamos terminando. Verso 14. Aí Paulo volta à sua retórica, né? Ele volta à retórica aqui. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Ele mesmo responde: de modo nenhum. De modo nenhum. Deus não é injusto. Deus está agindo com justiça. E o seu Filho veio ao mundo para satisfazer plenamente a justiça de Deus. E aqueles que forem justificados estão predestinados em Cristo. Paulo está argumentando que temporariamente, como eu disse no início, Deus está rejeitando Israel. Esse ato aqui, ó. Até aqui Israel, Deus tratou com Israel, mas chegou aqui, vem o hiato. Aqui é um hiato. Mas depois que terminar esse hiato, que é no capítulo 10, ele vai tratar no capítulo 11. Vai tratar no capítulo 11. Então, ele rejeitou temporariamente. Rejeitou temporariamente. Todavia, enquanto este Estado de Israel foi rejeitado temporariamente, Deus está tratando conosco, com nós os gentios, e por isso nós devemos dar muitas graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu fui alcançado pela graça de Deus. Conclusão, irmãos, versículos 15 a 18 é rápido. Versículo 15, que é que Paulo diz aí? Ele diz: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Se Deus não fosse soberano, Ele não teria um comportamento de tratar com o homem que está perdido e será salvo se reconhecer e crer no eleito de Deus, ele estará salvo. Por isso ele diz: terei misericórdia, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem aprouver ter misericórdia. Nós somos cristãos, meus irmãos,
ou nos tornamos crentes em Deus, à semelhança da fé que o nosso patriarca Abraão teve em acreditar em suas promessas, assim como ele escolheu Abraão em Cristo Jesus, o eterno eleito de Deus. Nós também fomos e estamos eleitos nele. João 14:19, nós encontramos João dizendo assim: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Lembrem-se, quando Jesus estava sendo batizado lá no Rio Jordão por João Batista, que veio uma voz do céu, que a voz dizia: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Então este amor devotado, profundamente por Deus, pelo seu Filho Jesus Cristo, aqueles que reconhecem este amor de Deus revelado na cruz, nos outorga, nos dá o direito de nós também sermos salvos, ou sermos perdoados, ou sermos também alcançados pela graça de Deus. Então observem que não é por mérito nosso, não é porque você é mais assim, é melhor do que os outros, ou porque você merecia. Irmão, nós só merecíamos ir para o inferno, todos nós que estamos aqui e quem está nos assistindo. Era condenação eterna, Por isso que a Bíblia diz: hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Então, enquanto você está ouvindo essa palavra agora em casa, pense que você pode estar desperdiçando uma excelente, extraordinária oportunidade de entrar no trem que vai para o céu, de escolher e tomar a decisão em decidir-se pelo eleito de Deus, que é Jesus Cristo. Versículo 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Ele não é soberano? Eu queria que os irmãos analisassem aqui o que a Bíblia diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. É isso que a Bíblia nos diz. Então a salvação, ela é inteiramente uma decisão de Deus, que é soberano, já providenciou a salvação ao enviar o seu Filho, e porquanto o homem não tem desculpa de dizer: eu fui para o inferno porque Deus me mandou. Não. Ou porque Deus me jogou, me lançou no inferno. Não, senhores, ninguém vai ter essa desculpa. Deus não tem nenhum homem por inexcusável. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 1, diz isso. Então observem, a salvação é inteiramente de Deus. O homem não tem absolutamente nada a discutir com Deus a despeito da salvação. Todos nós estávamos condenados e perdidos. Ele não será injusto se aqueles que vêm ao eleito de Deus aceitam em detrimento daqueles que rejeitam. Paulo, escrevendo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, ele diz o seguinte: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Observe aqui que Paulo está aludindo a Jesus, o eleito de Deus, o qual foi eleito para que nós obtivéssemos a salvação. E aí aquilo que eu disse a vocês: agradeça muito a Deus, agradeça. Senhor, hoje quando você for se deitar, Senhor, muito obrigado, porque eu não merecia, mas um dia eu parei para ouvir a Tua palavra, e eu acreditei e criei que o eleito de Deus, Jesus Cristo, poderia me salvar, e por isso eu agora quero Te agradecer, por essa eleição, não minha, mas que Jesus me outorga. Verso 17, porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Como todo judeu conhece a história do povo hebreu que saiu do Egito, Paulo está usando aqui um argumento para aqueles judeus, de um acontecimento que todos eles sabiam, estava na ponta da língua. Eles conhecem de pé, perfeitamente, detalhadamente,
todo o período em que eles passaram no Egito, debaixo do jugo de Faraó, toda a caminhada no deserto, a travessia no Mar Vermelho, está tudo na casa. Deus alimentou deu codornizes, mandou maná que caía do céu para alimentar o povo. Eles estavam com tudo isso familiarizado. E aí Paulo alude aqui esse fato, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então Paulo, meus irmãos, apresenta esse fato que era do conhecimento de todos, e o Senhor fez, ao usar o endurecimento de Faraó, para mostrar agora o endurecimento do povo hebreu. Do mesmo modo como Faraó endureceu o coração, vocês também estão com o coração endurecidos e não abriram os olhos para crer no meu filho. Por isso que Paulo faz essa citação de Faraó. Faraó endureceu o coração, Deus endureceu para que fosse glorificado o nome dele. Agora os judeus estavam com o coração endurecido, e o nome do Senhor estaria sendo glorificado através das nações do mundo inteiro, que reconhecem, que aceitam e confessam a Jesus. Então, nesse capítulo que vocês estão vendo, Paulo está tratando exatamente disso. Ele termina, meus irmãos, no versículo 18, ele diz aqui: logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Nesse versículo 10, eu quero ler 2 Timóteo capítulo 1, versículos 9 e 10. E eu estou terminando com essa citação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10. Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Veja bem, antes dos tempos eternos, antes que houvesse qualquer tempo aqui para nós, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Glória a Deus por isso. Deus não é injusto, irmãos, para com os judeus. Eles é que fecharam os seus corações. A eleição está, repito, em Cristo. Não é na decisão que o homem vai tomar, mas está em Cristo. Quem vier a Cristo estará eleito. Esse endurecimento do coração dos egípcios deve servir de exemplo, de exortação, não só para os judeus que estão com seus corações endurecidos, mas também para todo gentio que está hoje também com seus corações fechados para não crer no Evangelho. E finalmente, Paulo vai tratar disso no capítulo 11, principalmente no versículo 25. Ele diz aqui, para concluir, o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Glória a Deus. Paulo declara que temporariamente o Senhor endureceu o coração, assim como endureceu o coração de Faraó para que o nome dele fosse glorificado. A mesma coisa está acontecendo hoje, porque enquanto os judeus rejeitam Jesus, irmãos, eu pergunto a vocês: aonde estiver reunida a igreja do Senhor Jesus, aonde estiver, quem é que está sendo glorificado? Jesus. Jesus está sendo glorificado. E é isso que Paulo diz aqui, nesse versículo 25, do capítulo 11, que a gente vai chegar lá. Portanto, irmãos, enquanto os judeus rejeitaram Jesus, nós abrimos o nosso coração para abraçar aquele que é o eleito, eterno eleito de Deus. Amém? E
no capítulo 11, a gente vai chegar ainda lá, os judeus quando descobrirem, quando eles perceberem, que nós que não éramos os filhos da promessa, mas que cremos e nos tornamos porque cremos, fomos uma oliveira brava, enxertado na oliveira. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 11, ele diz que eles vão ter inveja da gente. Os judeus vão ficar com ciúme, porque eles vão dizer assim, nós éramos que éramos para ter sido abençoados, e nós desprezamos e nós rejeitamos. O caso de Esaú, desprezou, rejeitou. É por esta razão que Paulo alude esses personagens aqui, Abraão, Isaac, Esaú, Jacó e Faraó. Irmãos, mais claro do que isso, eu acredito que poderia ser melhor, mas eu fiz o que nós estivemos trazendo aqui, o que realmente tivemos assim, encontrado. Agora, você diz assim, terminando, pastor, e qual a sua posição? Todo mundo tem a curiosidade de querer saber, né? Eu creio na predestinação, dado aquilo que nós ouvimos hoje à noite. Jesus é o nosso eterno eleito, e eu estou predestinado em Cristo Jesus. E quem não está predestinado em Cristo, pastor, continua em condenação. Por isso que a Bíblia diz, Hebreus 9, 27, o homem está ordenado morrer uma única vez, e depois da morte, seguir-se-á o juízo final. Espero que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado através da explanação de toda esta palavra. Amanhã, com certeza, estaremos juntos para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Até amanhã. Muy cansado estou, mas procuro, Senhor, dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra